Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai ingressar na temática ações constitucionais, que com certeza uma questão sobre ações constitucionais vai estar na sua prova. E vai ser uma questão que vai sair daqui. Então, sem mais delongas, vamos lá. Coloque no seu material temática nova, ações constitucionais. A gente vai iniciar o nosso estudo pela ação popular, que tem previsão na Constituição Federal, bem como na legislação infraconstitucional na Lei 4717 de 1965. Em âmbito constitucional, o que nós temos como menção à ação popular e o que nós precisamos saber? Primeiro ponto, quem é parte legítima para propor essa ação popular? O cidadão. O cidadão é parte legítima para propor a ação popular. E quem é cidadão na acepção constitucional da palavra? Aquele indivíduo que não esteja privado dos seus direitos políticos e que já tenha promovido, que já tenha realizado o seu alistamento eleitoral facultativo. Ou seja, a partir dos 16 anos de idade, com o alistamento eleitoral facultativo efetivado, é plenamente possível que um indivíduo propõe uma ação popular. Atenção, figurar no polo ativo de uma ação popular não significa dizer que o indivíduo tem capacidade postulatória para tanto. Se não houver habilitação técnica, é necessário que ele seja devidamente representado por um profissional competente para o ato. Vejam o seguinte, próximo ponto. Quando nós falamos de objetivo imediato de uma ação constitucional, de uma ação popular, a gente tem que ter em mente o seguinte: o seu escopo principal constitucional imediato é obter uma sentença constitutiva negativa, também conhecida como uma sentença desconstitutiva. Haja vista que a Constituição é expressa, ela objetiva retirar do ordenamento jurídico, anular determinado ato jurídico, um ato que violou determinados bens e direitos. Porém, o fato da Constituição trazer essa disposição de escopo imediato de uma sentença constitutiva negativa não impede pela legislação infraconstitucional, como existe na 4717, estabelecimento de indenizações decorrentes do dano praticado. Atenção a esses pontos. Vejam o seguinte, pessoal, dentro desse caput da norma, o que nós temos aqui? Um rol taxativo de direitos que são tutelados pela ação popular. O que nós temos aqui? O PM, que é o patrimônio público, o patrimônio histórico-cultural, a moralidade administrativa e o meio ambiente. O que nós precisamos saber acerca desse PM ou PM ao quadrado ou PPMM? Que tratam-se de direitos difusos, que são espécies de direitos transindividuais, onde nós temos titulares indeterminados que estão ligados entre si por uma situação fática, ou seja, três espécies de direitos transindividuais: os direitos difusos, os direitos coletivos estrito sensu e os direitos individuais homogêneos, e a tutela de uma ação popular única e exclusivamente a respeito dos direitos difusos, tudo bem? Já ouviram falar de um instituto que existe dentro da ação popular e ele é denominado Instituto da Intervenção Móvel? Pois bem, imaginem o seguinte: dentro de um processo civil clássico, quando o réu é citado sobre uma determinada demanda, quais são as posturas que ele pode adotar? Primeira, contestar o pedido, ou segunda, abster-se de contestar o pedido, em que eventualmente pode ser aplicado, vai ser decretada a revelia e eventualmente pode ser aplicada os seus efeitos, correto? Tudo bem, só que na lei de ação popular nós temos essa peculiaridade, e essa peculiaridade ela é conhecida como intervenção móvel. O que seria essa intervenção móvel? A possibilidade do réu em uma ação popular migrar do polo passivo da demanda, passando a atuar ao lado do autor da ação popular, desde que isso se configure
útil ao interesse público. Intervenção móvel, instituto previsto na Lei de Ação Popular, tem a seguinte redação aqui da linha B destacada. A possibilidade, então, de atuação do demandado no polo ativo dessa demanda. Aqui nós temos a redação da norma que precisa ser memorizada para vocês. Atenção aqui ao requisito estabelecido pela lei, desde que isso se figure útil ao interesse público, tudo bem? Agora imaginem o seguinte, cai na prova de vocês, o prazo para se contestar uma ação popular é de 5 dias, vocês lembram? De 5 dias, a gente tem aí várias hipóteses de pagamento em legislação tributária. 15 dias, a gente trabalha com o quê? Com a apresentação de contestação no Código de Processo Civil. Letra C, 10 dias, resposta à acusação no processo penal. Ou 20 dias. Aqui a gente está menos habituado a ouvir, são os 20 dias, não é isso? Pois é, e é justamente o prazo de contestação de uma ação popular. E com muita atenção aqui, 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 20 dias, desde que, particularmente difícil, a obtenção de prova documental. Atenção ao fato, não se trata de dificuldade de obtenção de prova testemunhal, de eventual inspeção judicial, de eventual prova pericial, de qualquer outra forma atípica de produção probatória. A única que justifica a dilação desse prazo por mais de 20 dias é a dificuldade de obtenção de prova documental. Então, olha aí na tela com muita atenção. Prazo de defesa, 20 dias, prorrogados por mais 20. Só que essa prorrogação atrelada diretamente à dificuldade de obtenção de prova documental. Vejam o seguinte, mais de um réu. O que nós temos? Prazo comum. Com a entrada do Código de Processo Civil em vigor, temos entendimentos das Cortes Superiores que esse prazo de defesa é de 20 dias, prazo contado em dias úteis, tudo bem? Atenção a todos esses pontos. Estamos falando de direitos difusos, espécies de direitos transindividuais. Necessário, portanto, se faz a intervenção do Ministério Público no bojo dessa demanda. E ele apresenta um papel relevante, que eu preciso que vocês tenham em mente. O Ministério Público, ele deve intervir numa demanda de ação popular como fiscal do ordenamento jurídico, todas as vezes, acompanhando essa demanda, atentando-se a quê? A necessidade de se apressar a produção probatória, haja vista que estamos diante de uma situação que possivelmente tenha violado bens de grande envergadura no nosso ordenamento. E deve também promover a responsabilidade civil ou criminal das pessoas que incidirem nessas condutas e, em hipótese alguma, atenção a isso aqui, o MP pode assumir a defesa do ato impugnado ou de seus autores, disposição da Lei de Ação Popular. Agora vejam o seguinte, acompanhem meu raciocínio. A partir do momento que no processo civil clássico é proposta uma demanda em face de um réu, nós temos o que é conhecido como estabilização subjetiva da demanda. Ou seja, aquela demanda quanto àqueles sujeitos, ela se torna estável. Eventualmente não, peremptoriamente, ela não pode atingir outras pessoas que não aquelas que estão naquela triangulação jurídica. Mas vejam o seguinte, na Lei de Ação Popular nós temos uma peculiaridade grande. Se for descoberto novos responsáveis pela prática do ato lesivo, que não aqueles originalmente previstos no polo ativo, antes de ser proferida eventual sentença de primeiro grau de jurisdição, esses novos responsáveis vão ser chamados para integrar o procedimento. A eles, todas as garantias decorrentes do devido processo legal e da ampla defesa serão
óbvio, claro, observadas. O procedimento fica suspenso e quando chegar naquele mesmo estágio procedimental que anteriormente se encontrava, prosseguirá então juntamente com todos os responsáveis pela prática do ato. Vamos anotar isso aí? O que nós precisamos ter em mente? Primeiro, é necessário que essa descoberta se dê antes da prolação de sentença de primeira instância, de primeiro grau de jurisdição. Essa descoberta acontecendo antes desse momento processual, o que teremos? Teremos restituição do prazo para contestação devido ao processo legal observado e também ampla oportunidade de dilação probatória, ou seja, devido ao processo legal observado, contraditório e ampla defesa, também devidamente observados. Então, atenção a essa situação aqui, porque ela é justamente uma exceção ao princípio da estabilidade subjetiva da demanda, prevista no Código de Processo Civil, peculiaridade da lei de ação popular que pode muito bem ser cobrada. Avançando ainda dentro do slide, se o autor dessa ação popular ele desiste dessa demanda ou abandona essa demanda no meio, qual que é a providência que deve ser adotada? Pessoal, temos que ter um ponto de atenção. Vejam o seguinte, como regra, nós temos a publicação de editais para que qualquer cidadão ou o membro do Ministério Público promova o quê? O prosseguimento dessa demanda. A gente não aplicaria aqui o artigo 485 de extinção do processo sem apreciação do mérito, artigo 485 do Código de Processo Civil, por quê? Porque temos um interesse público devidamente justificado. Mas essa demanda que foi iniciada por um cidadão, o MP, a todo e qualquer preço, a todo e qualquer custo, obrigatoriamente ele tem que promover a sua intervenção e o prosseguimento no feito? Claro que não. Cabe ao MP fazer um juízo da seriedade dessa demanda. Se entender que essa demanda é totalmente destituída de suporte probatório, o MP assim deve se posicionar. Se entender que essa demanda realmente tutela os direitos difusos constitucionalmente tutelados na Carta Magna, aí sim ele prossegue com essa demanda. Então ele deve verificar primeiro a pertinência da propositura dessa demanda. Mas já que existe um interesse público envolvido, presumido em uma ação popular, não vai se extinguir o processo sem apreciação do mérito por abandono a priori e então chamar o membro do Ministério Público. Tudo bem? Outra peculiaridade, precisamos lembrar o seguinte, sabem o Instituto da Remessa Necessária, previsto no Código de Processo Civil, que é um instituto de condição de eficácia do provimento sentencial de primeiro grau de jurisdição? Pois bem, essa remessa necessária ela também é aplicada na ação popular, só que ela é aplicada na ação popular de uma maneira diferente e por isso ela é denominada de remessa necessária invertida ou remessa necessária às avessas ou duplo grau de jurisdição necessário invertido. Vejam o seguinte, no Código de Processo Civil, quando nós falamos da remessa necessária como condição de eficácia de sentença, a gente obrigatoriamente deve se lembrar de que o poder público perdeu. O poder público perdendo, essa sentença precisa ser confirmada pelo segundo grau de jurisdição. Então, aqui ela é inversa por quê? Porque essa remessa ela se dá em favor do cidadão, em favor da sociedade. Aqui quem perdeu não foi o poder público, aqui quem perdeu foi a sociedade. E é justamente por isso que ela é conhecida como remessa necessária invertida ou às avessas. Vamos dar uma olhadinha aqui? O que nós temos aqui? Se a sentença
for extinta, né, for uma sentença extintiva sem apreciação de mérito, ou apreciando o mérito julgar a demanda improcedente, ela vai estar sujeita ao reexame necessário. Aqui a gente está falando de um julgado atinente à improbidade, mas claro, nós temos essa disposição expressa na Lei de Ação Popular. Vejam o seguinte, no CPC a demanda é procedente, o poder público é condenado. Aqui ela é invertida porque a demanda é extinta sem apreciação do mérito ou julgada improcedente, tudo bem? Vamos avançar? Vejam o seguinte, é necessário que ocorra uma lesão para a propositura de uma ação popular? A resposta é negativa. Um ato pode perfeitamente ferir a moralidade administrativa, não causar nenhum prejuízo material e, mesmo assim, estar sujeito perfeitamente ao âmbito de incidência da ação popular. Avançando, existe foro de prerrogativa de função em uma ação popular? Vejam o seguinte, uma determinada ação popular proposta em face da mais alta autoridade do Poder Executivo Federal. Quem, nesse caso? Do Presidente da República. Essa ação popular, ela vai tramitar perante qual juízo? Atenção, ela vai tramitar em regra no juízo de primeiro grau, porque, de acordo com o STF, não existe competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a ação popular. Vimos, então, todos os pontos importantes atinentes à ação popular. Avançando, trabalhar com o quê? Com mandado de injunção, que tem previsão em sede constitucional e previsão também em sede infraconstitucional. Mas antes disso, já ouviram falar de algo que é conhecido como síndrome da inefetividade das normas constitucionais ou fenômeno da erosão da consciência constitucional? Vejam o seguinte, essa situação é ligada às normas constitucionais de eficácia limitada, em que para que o direito constitucional nelas previstos possam ser exigidos, necessário se faz a edição, regulamentação por uma legislação infraconstitucional. É uma norma que tem uma aplicabilidade indireta, imediata e integral. O cidadão, ele olha para essa situação e fala, como assim? Eu tenho um direito na Constituição e não posso exercê-lo em virtude de uma lacuna legislativa? Ora, então sabe o que nós vamos fazer? Duvidar dessa carta, entender que essa carta constitucional é uma mera promessa de intenção. E para evitar isso, para evitar essa síndrome da inefetividade das normas constitucionais, nós precisamos lembrar de dois instrumentos para solucionar esses problemas. O mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E o mandado de injunção é justamente o nosso objeto de estudo aqui agora. E quando nós falamos do mandado de injunção, a gente precisa fazer a leitura da norma e verificar que essa norma está diretamente ligada a uma norma constitucional de eficácia limitada. Por quê? Conceder-se-á mandado de injunção quando? Sempre quando a falta de norma regulamentadora torne inviável o quê? O exercício de direitos que estão previstos, de direitos que estão tutelados em sede constitucional. Então, para evitar essa síndrome da inefetividade das normas constitucionais, existe um instrumento do mandado de injunção que podemos utilizar. Vejam o seguinte, o que eu preciso que vocês lembrem? Doutrinariamente, existem duas grandes correntes. Existem os não concretistas e os concretistas. Os não concretistas falam o seguinte, o Poder Judiciário não pode concretizar esse direito, porque se assim o fizesse, estaria atuando como legislador positivo e, por consectário lógico, estaria ferindo o princípio da separação dos poderes. Lá do outro, nós temos os concretistas. Os concretistas dizem o seguinte, o Poder Judiciário pode sim concretizar
esse direito. Ele não está ferindo a separação dos poderes. O que ele está fazendo é conferir efetividade a uma determinada norma constitucional. Só que os concretistas, eles se subdividem em geral, individual e intermediário. O geral e o individual, eles têm um ponto comum. Qual que é o ponto comum? O Poder Judiciário pode efetivar esse direito de pronto, independentemente de qualquer outra providência. Qual que é o ponto de divergência? O geral entende que a eficácia da sentença é erga omnes. O individual entende que a eficácia dessa sentença é inter partes. Lá do outro concretista intermediário, ele fala o seguinte: não podemos concretizar esse direito de pronto, o Poder Judiciário não pode assim o fazer. Isso porque, se assim o fizesse, ele não estaria permitindo que o órgão poder competente exercesse a sua função. Vamos trabalhar em dois tempos. Primeiro momento, vamos estabelecer um prazo razoável para a edição do ato. Não sendo editado esse ato no prazo estabelecido, o que fazemos? Aí sim, o judiciário concretiza esse direito, diretamente não, naquele caso em debate. E assim o fazendo, essa decisão proferida pelo Poder Judiciário com efeitos inter partes. Essas são as correntes doutrinárias. Na tela aqui, nós temos uma disposição expressa da legislação infraconstitucional. Vocês que vão me falar qual foi a corrente por ela adotada. Primeira providência, após ser reconhecido o estado de mora, determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado, estabelecer as condições em que o exercício do direito pode se dar. Ou seja, temos aqui como regra na legislação infraconstitucional uma corrente concretista e intermediária. Mas muita atenção aqui. Por quê? Dispensa-se a primeira determinação quando comprovado que o impetrado deixou de atender em mandado de injunção anterior ao prazo estabelecido para a edição da norma. E essa impetração anterior pode ser oriunda de qualquer ponto do território nacional. O que nós temos aqui? Uma aplicação da corrente concretista direta. E essa corrente concretista direta pode-se trazer uma dúvida, porque seria ela uma corrente concretista geral ou individual? Oscilante, pessoal. Prevalece que individual, mas vocês vão ver um julgado que a gente tem aqui que demonstra que a jurisprudência do Supremo é muito oscilante nessa questão. Então, esse ponto possivelmente não vai ser cobrado. Mas quando a gente for trabalhar um julgado, vocês vão entender. Avançando, meus amigos, existe a possibilidade de impetração de mandado de injunção coletivo? A resposta é sim. E nós temos legitimados especiais, que é o MP, a Defensoria, partido político com representação no Congresso e organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituído e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Tenham em mente o seguinte: primeiro ponto, é necessário uma pertinência temática de atuação. Ou seja, o Ministério Público, ele atua na adoção da tutela do regime democrático, ele atua nessa questão da tutela coletiva, tudo bem. Então ele tem legitimidade dentro do seu âmbito de atribuição, previsto no artigo 129 da Constituição. A Defensoria, da mesma forma, ela atua promovendo a defesa dos vulneráveis e a questão atinente à efetivação dos direitos humanos? Sim. Pode, então, impetrar um mandado de injunção coletivo? Sim, dentro da sua área de atuação. E vejam o seguinte: partido político, da mesma forma, na defesa dos seus filiados ou na defesa dos seus fins institucionais. Atenção a isso aqui. Exige-se representação no Congresso Nacional.
O que significa isso? Um partido político, para impetrar um mandado de injunção coletivo, ele precisa de pelo menos uma cadeira, seja na Câmara, seja no Senado. Porém, se a sua prova trouxer partido político com representação na Câmara dos Deputados, isso está errado. É necessário que venha de maneira expressa partido político com representação no Congresso Nacional. Tudo bem? E um ponto de atenção aqui. Lembrar de quem? Lembrar de quê? Que essa Constituição ânua de um ano, ela é restrita, única e exclusivamente às associações. Essa Constituição ânua não atinge as organizações sindicais e não atinge também as entidades de classe. Vejam o seguinte, o caso emblemático que eu quero trabalhar com vocês de um mandado de injunção oriundo do Distrito Federal. Foi o mandado de injunção 4733, que graças a ele foi permitido o quê? A criminalização de condutas homofóbicas e transfóbicas dentro dos preceitos previstos pela Lei 7716 de 1989, tendo em vista que nós temos o quê? Uma omissão parcial. A Lei 7716 de 1989 disciplina a situação atinente a racismo? Disciplina, mas temos uma omissão parcial aqui. Por qual razão? Porque a legislação infraconstitucional ela não é capaz, em sua completude, de abordar todas as hipóteses de racismo. Então, enquanto os preceitos constitucionais de criminalização não forem efetivamente tutelados, vai ser via de quê? Via mandado de injunção, graças a Deus, conseguimos a criminalização dessas condutas e agora não existe aquela alegação de atipicidade formal de conduta homofóbica, é pau na muleira mesmo da pessoa que cometa um ato dessa espécie, beleza? Vamos avançar? Vamos trabalhar com o que agora? Com o mandado de segurança, que tem previsão na Constituição Federal e previsão também na legislação infraconstitucional. Vejam o seguinte, pessoal, alguns apontamentos que eu quero trazer para vocês dentro da norma constitucional. Mandado de segurança serve para proteger um direito líquido e certo. Direito líquido e certo é aquele direito que não necessita de dilação probatória, que um simples cotejo do ordenamento jurídico com a prova documental que foi carreada em impetração permite-se chegar à conclusão de que o ato praticado por uma autoridade pública ou por agente que lhe faz, às vezes, é um ato ilegal ou abusivo. Atenção o seguinte, só será possível a impetração de mandado de segurança quando o colorido do direito administrativo se fizer presente. Em face de atos particulares, essa situação não é possível. Não se esqueçam do quê? Do caráter residual do mandado de segurança. Isso porque só será possível a impetração de um mandado de segurança caso não seja cabível remédios constitucionais específicos, como no caso aqui, habeas corpus ou habeas data, tudo bem? A nossa lei de mandado de segurança, ela foi objeto de questionamento de alguns dispositivos sobre sua constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Vamos dar uma olhadinha aqui? Veja o seguinte, artigo 1º, parágrafo 2º, diz o seguinte: não cabe mandado de segurança contra atos de gestão comercial praticados pela administração pública indireta. Atos de gestão comercial, o que são? São aqueles atos praticados em que os indivíduos estão em pé de igualdade, ou seja, não existem as prerrogativas do direito administrativo. Portanto, indivíduos no mesmo nível de nivelamento. Essa situação é constitucional ou não, meus amigos? O que nós temos aqui? Atenção, primeiro julgado, definição do que seria atos de gestão. Segundo julgado, o STF dizendo, essa norma, ela é sim constitucional. Atenção a esse julgado que foi proferido na ADI 4296 do Distrito Federal, porque ele é recheado de informações que, inevitavelmente, serão cobradas na sua prova. Vejam o seguinte, o artigo 7º, inciso 2,
ele faculta, no momento de eventual deferimento de liminar, o quê? Que o magistrado exija caução, fiança, depósito, com o objetivo de assegurar eventual ressarcimento à pessoa jurídica. Seria o quê? Aquela típica tutela de urgência antecipada ou aquela típica tutela de urgência cautelar. Essa disposição foi impugnada. Ela é constitucional ou inconstitucional? Atenção, se liga no julgado. Ela foi considerada como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, haja vista que foi entendido que o magistrado tem a faculdade sim de exigir essa medida de contracautela, beleza? Vamos avançando? Olha o que nós temos aqui. Compensação de crédito tributário, entrega de mercadorias, bens provenientes do exterior e reclassificação ou equiparação de servidores. Situações que, de acordo com o artigo 7º, parágrafo 2º, não podem ser concedidos via medida liminar. E aí, pessoal, como que a gente fica com essa situação? O que o STF disse? Me respondam de pronto antes de eu apresentar o julgado. Olhem aí, pessoal, inconstitucional o ato normativo que vede ou condicione a condição de medida liminar na via mandamental. O que nós temos aqui? Superação da súmula 212 do STJ, que dizia de maneira expressa que a compensação de crédito tributário não poderia ser deferida em ação cautelar ou medida liminar cautelar ou antecipatória, que é justamente a tutela de urgência cautelar ou a tutela de urgência antecipada. Vejam aqui, pessoal, ultrapassado esses pontos. E a gente vai trabalhar um outro ponto polêmico, mas dentro do MS coletivo. Tudo que a gente falou sobre mandado de segurança é aplicado aqui. O que a norma constitucional nos traz é a questão envolvendo o mandado de segurança coletivo. No mandado de segurança coletivo, o que nós temos? Dois grupos de legitimados. Partidos políticos com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe e associação legalmente constituída há pelo menos um ano. Vejam o seguinte, primeiro ponto, julgado quente, julgado recente. Pergunto para vocês, Defensoria Pública pode impetrar MS coletivo? Não. Ministério Público pode impetrar MS coletivo? Sim. Ministério Público é um legitimado por excelência da tutela coletiva. Então, apesar de não estar aqui o MP sendo apontado, ele possui sim legitimidade. Vejam o seguinte, diversas normas trazem essa questão da necessidade de constituição ânua das associações. E diversas normas, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Deficiente, Estatuto da Criança e do Adolescente, dispensam, desde que exista uma magnitude envolvida social, essa constituição ânua. O que eu pergunto para vocês? É possível a dispensa dessa constituição ânua para impetração de mandado de segurança pela associação? A resposta é negativa, sabe por quê? É uma exigência da Constituição e que, portanto, só poderia ser suprimida via emenda constitucional. Legislação infraconstitucional, portanto, não pode relativizar essa situação. E dentro do MS coletivo, o que nós temos aqui? Liminar, só podendo ser concedida após o prazo, após a oitiva da pessoa jurídica de direito público, que deve se pronunciar no prazo de 72 horas. Constitucional ou inconstitucional? É claro, né, pessoal, que essa condicionante de 72 horas, ela contraria toda a essência do Instituto da Tutela de Urgência. Então, esse dispositivo ele foi declarado, portanto, inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Vejam o seguinte para a gente finalizar. Quando a gente fala de mandado de segurança, apontar a autoridade coatora é deveras difícil, principalmente ante a complexidade da teia normativa do direito administrativo. Então, em situações em que a autoridade que foi apontada como coatora o foi de maneira equivocada, para não se extinguir a impetração por ilegitimidade passiva, tenta-se aproveitar o ato. Antes isso estava em uma teoria, hoje isso está
em uma súmula, súmula 628 do STJ. Era a teoria da encampação e na súmula permanece com o mesmo nome. Mas para a aplicação dessa súmula e da teoria da encampação, alguns requisitos são necessários. Vejam o seguinte, é necessário que exista vínculo hierárquico entre a autoridade equivocadamente apontada como coautora e a autoridade apontada como coautora. É necessário que a autoridade indevidamente apontada como coautora preste informações naquele mandado de segurança. E 2, não existe uma alteração das regras constitucionais de competência, tudo bem? Como último remédio constitucional para a gente fazer algumas observações, habeas data, previsto na Constituição Federal, bem como na legislação infraconstitucional. O que nós temos aqui, pessoal? O habeas datas é aquele remédio constitucional que se destina a quê? A tutela das informações, seja de acesso à informação, ou seja, da veracidade da informação. É por isso o seguinte, o que nós temos aqui no artigo 5º, inciso 72? Se alguma informação que diga respeito a você não pode ser de terceira pessoa, está em um registro ou banco de dados de uma entidade governamental, Receita Federal, ou de uma entidade de caráter público, SPC ou Serasa, e não é permitido que você tenha acesso, ou exista o transcurso do lapso temporal para tanto, ou você tem um acesso, mas essas informações estão erradas. E aí o que acontece? É possível sim, em sede constitucional, a concessão de habeas data. Até aí, ok. Tenham muita atenção para quê? Existe uma terceira hipótese, e essa terceira hipótese ela está prevista em sede infraconstitucional. A informação lhe é franqueada, você tem acesso. A informação está correta, porém, você deseja anotar uma contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável, e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Então veja o seguinte, terceira hipótese de possibilidade de impetração de habeas data. A informação lhe é franqueada pelo acesso? Sim. A informação está correta? Sim. Mas você quer anotar nas margens daquele assento uma determinada contestação ou uma determinada explicação. O dado é verdadeiro? Sim. Mas o dado é justificado e está em pendência judicial ou amigável. E isso não lhe é permitido ou não lhe é franqueado dentro do tempo. Se isso é feito, o que ocorre? Possibilidade de impetração de mandado de injunção. Vejam o seguinte, no nosso ordenamento jurídico vige o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Porém, nós precisamos lembrar o seguinte, para instruir uma impetração referente a um habeas data, é necessário que seja demonstrado, carreado na petição inicial, que houve recusa de acesso à informação, de retificação da informação ou anotação da explicação, ou que houve decurso do lapso temporal previsto em lei. Se você não demonstrar isso, sua demanda ela vai ser extinta sem apreciação do mérito por ausência de interesse de agir. É o que nós temos aonde? Na manifestação decorrente da súmula 2 do STJ. Não cabe habeas data se não houve recusa de informações por parte da autoridade. Então você precisa demonstrar isso, essa súmula é válida. Se você não demonstrar, extinção sem resolução do mérito, tudo bem? Continuando na tela, tenham em mente o seguinte, são poucos julgados referentes a habeas data. Se eventualmente cair algum entendimento jurisprudencial, vai cair o seguinte, dados da administração fazendária você pode ter acesso? Claro, desde que esses dados digam respeito a você e exclusivamente a você e não a terceiras pessoas. Segundo julgado, o que nós temos? Acesso a procedimento administrativo. Habeas data
é instrumento adequado? Não é, porque aqui não está sendo negada a informação, não está sendo negado o direito do acesso à informação, da informação correta. O que está sendo negado aqui é o acesso, e você tem o direito líquido e certo a acesso a um determinado procedimento administrativo que lhe diga respeito. Tendo esse direito líquido e certo, o instrumento cabível não é o habeas data, mas sim o mandado de segurança. E com isso, pessoal, nesse bloco um pouquinho mais longo, a gente conseguiu consolidar todas as informações pertinentes sobre as ações constitucionais. Não se esqueçam de estudar o material que foi disponibilizado, que possui informações mais robustas que lhe podem auxiliar no momento de resolver a sua questão de prova. Um abraço a todos.